Seja muito bem-vindo à parte B, a parte 2 da nossa aula falando sobre a natureza do Mashiach, né? A natureza do Messias e a divindade de Jesus. Eu quero te dar uma informação antes da gente começar aqui. Esse material, essa aula, ela é muito técnica e eu estou tentando ao máximo deixá-la um pouco mais suave. Então, eu decidi fazer uma coisa. Vocês podem ver que nem slide eu vou trazer para essa aula, mas eu vou pegar um material de apoio, um PDF que eu escrevi, porque o meu interesse era até escrever um livro sobre esse assunto. Então, eu já tenho alguma coisa escrita, bastante informação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou disponibilizar esse PDF juntamente com essa aula. Um e-book para esta aula diferenciado, um pouco diferente, para que você possa se alimentar de muitas informações, de muitos detalhes, de muitas referências, ok? E uma outra coisa também que eu vou me comprometer em colocar aqui, subir aqui nessa aula, é relatos de rabinos ortodoxos que aceitaram Jesus, que reconheceram que Jesus era o seu Messias e que reconhecem que Jesus é Deus e não apenas o Messias, reconhece a sua divindade. Rabinos incríveis, né? Como Isaac Lichtenstein, Ibn Ezra e outros assim que realmente, o próprio Shimon Bar Yochai, né? O escritor do Zohar, que por mais que não foi comprovado, mas existem fatos históricos de que ele reconheceu que ele era aquele Shimão. Estou misturando o hebraico com o português, vocês perceberam, né? Simão, ou é Shimon ou é Simão, né? Shimão aí fica meio complicado, né? Que tem alguns relatos, deixa eu te contar essa história antes da gente prosseguir. É história, pessoal, não vai falar aí que eu estou defendendo essa tese e criando essa doutrina, ok? Mas é uma história que corre em meio ao povo de Israel, né? Obviamente. Mas de Cirene havia um homem, Simão o Cirineu, que quando ele estava subindo para Jerusalém e Jesus estava carregando a cruz, ele foi chamado, esse Simão foi chamado para carregar a cruz, porque Jesus já não estava mais aguentando. Tem uma particularidade que eu quero inclusive colocar aqui você como um apêndice nessa aula. Depois que eu te contar essa história, eu vou trazer essa particularidade para você. Então esse homem foi chamado para ajudar Jesus a carregar a cruz. E por que eu estou dizendo aqui que corre isso dentro da, como a meia boca, né? Como a gente gosta de dizer, a miúdos? Porque Shimon Bar Yochai, o Simão filho de Yochai, ele era discípulo de Akiva. E conta a história que ele só foi consagrado rabino depois que ele morreu. Ele foi reconhecido como rabino, não consagrado rabino, mas reconhecido. Porque conta a história, presta atenção, quantas vezes eu estou repetindo isso? Conta a história, hein, pessoal? Por favor. É a história que eu estou contando para vocês. Não temos como provar isso historicamente, tá ok? Então é mais história, mais um conto. Mas enriquece o vocabulário, tá certo? Então conta-se que Akiva nunca reconheceu o seu rabinato porque ele acreditava que Jesus era o Messias. Então, por mais que ele permaneceu ali debaixo da cobertura espiritual de Akiva, né, reconhecendo que Jesus era o Messias, ele não foi aceito, né, como rabino pela escola de Akiva. O que ele escreve, esse homem? Por que existe isso que eu estou dizendo para vocês, escondido no meio da história do povo hebreu? Porque tem um escrito dele no Zohar da seguinte maneira: a minha alma, escritos de Shimon Bar Yochai, a minha alma foi transpassada quando os meus olhos cruzaram com os olhos do Galileu. Então, por causa desse escrito, que estão num dos livros, né, de Shimon Bar Yochai, muitos defendem a tese que ele era aquele Simão que carregou a cruz. Não posso comprovar isso, eu creio nisso, mas não posso dizer para você crer junto comigo. Estou te contando uma história, ok?
Você pode dizer, ah não, eu acho que Simão era outra pessoa. Tá, beleza. Tá tranquilo, isso não muda nada dentro dos fundamentos bíblicos. Mas que essa história mexe comigo, você pode ter certeza que sim. Porque esse relato é poderoso. Quando esse homem vai dizer, a minha alma foi transpassada quando os meus olhos cruzaram os olhos do Nazareno, do Galileu. Né? Naquele momento, quando ele assume a cruz, quando Simão assume a cruz de Jesus, Jesus contempla a profundidade da sua alma. E naquele momento ele é rompido dentro de si, em todos os seus entendimentos, em todos os seus propósitos. Não é à toa que o Zohar, que é um material incrível, né, escrito por esse rabino, chama o livro dos resplendores. E é um livro que traz uma cultura, tem muita coisa que não procede para nós que somos cristãos, né? É um conceito estranho se falar, não leia isso. Eu acredito que a gente precise ter maturidade para ler o que a gente acha que deve. Mas tem algumas coisas que, se você não estiver muito consolidado em Jesus, talvez você pode dar uma confundida nas coisas. Então, por isso que a Bíblia é sempre o nosso manual. Mas o livro dele, o material que ele escreve, é o material que mais conecta a divindade do Messias. Então, são relatos históricos que eu estou querendo dizer aqui para vocês. E aquela história que eu prometi te contar, depois dessa, que Jesus estava extremamente exausto. Muitas pessoas, acho que nem o filme do Gibson, ele trouxe isso com tanta profundidade, porque fazia parte dos flagelos romanos, que era o que todo bandido, né, todo malfeitor, todo fora da lei recebia antes da crucificação. Era comum ser crucificado mais de uma pessoa, e quando alguém estava na fila de crucificação, aquela questão de Barrabás e Jesus acontecia somente na época da Páscoa. Somente. Que eles soltavam, como expiação. O texto diz isso, né? Então, como era de costume, na Páscoa ele ia soltar um dos dois bandidos. E ali naquele lugar havia 2 Jesus ali. Sabia disso? Tinha ali Barrabás e Jesus. Por que eu estou dizendo que havia 2 Jesus ali naquele tempo? Porque Barrabás, o nome dele era Yeshua Bar Abba, ou seja, Jesus filho de Abba. E é por isso que ele vai dizer, querem que eu solte Jesus filho de Abba, ou vocês querem que eu solte Jesus, o rei dos judeus? Então esse é o discurso, e todos eles vão gritar, o filho de Abba, o filho de Abba. Mas Barrabás era um zelote que tinha assassinado romanos. Isso aqui é só história, pessoal. É para você entender o ponto onde eu quero chegar. Então escolhe Barrabás, para nossa sorte. Jesus veio para isso exatamente, ninguém matou Jesus, ele mesmo vai dizer isso. Ninguém pode tirar a minha vida, eu é que a entrego. Então não foram os romanos que mataram Jesus, não foram os judeus que mataram Jesus. Ele precisava fazer isso para que eu e você tivéssemos salvação. Entende? Então vamos construir uma jornada sem culpa dentro do Evangelho, sabendo que Jesus cumpriu o seu propósito. Quando um criminoso passava pelo flagelo romano, geralmente não era apenas um, existiam vários criminosos presos e por crimes idiotas que eram executados. E para evitar uma comoção do povo, né, o que eles faziam? Eles surravam a pessoa intensamente e principalmente no rosto. Então o rosto dos crucificados, dos crucifixados, né, que é o termo mais correto, então o rosto dos crucifixados era todo estilhaçado, a ponto de ele ficar irreconhecível. Não é à toa que o texto de Isaías vai dizer que não havia nenhuma formosura ou beleza nele. Porque na maneira que ele se encontrava como servo sofredor, ele estava, segundo a cultura daquela época, totalmente desfigurado.
Não era possível reconhecê-lo. Entende, pessoal? Justamente para que o povo que estava ali não gerasse uma revolta. Então era como se não tivesse como saber quem estava sendo crucificado. Não era o caso de Jesus, porque havia todo aquele processo da Páscoa e tal. Mas fora desse conceito, né, fora da Páscoa, muitos foram crucifixados. E que a família nem sabia praticamente se o cara estava morto ou se ainda estava preso. Por quê? Porque muitas vezes ia até a cruz, mas não conseguia reconhecer, porque a face estava transfigurada. Mais ou menos essa pouca aflição, mais ou menos esse pouco sofrimento, foi o que Jesus passou por você e por mim, querido. Quando você tem uma espinha no rosto, você já fica reclamando. Se for aquelas internas, então, que dá assim no queixo, aqui inflama, aí você reclama. Agora imagina ter o seu corpo todo dilacerado por chicotadas, né? E ser maltratado como ele foi. Nós precisamos encarar Jesus de maneira mais respeitosa. Renunciar aos nossos pecados e andar na justiça de Deus. Isaías 53, falamos muito sobre esse texto e eu acho que é prudente a gente parar um pouquinho em cima desse texto para lê-lo. Vamos lá, vem comigo aí, pega a sua Bíblia, abre Isaías 53, vamos ler o versículo, a partir do versículo 1. Ora, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço de Yahvé? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra árida e estéril. Ele não aparentava qualquer formosura ou majestade. Isso aqui está dentro daquilo que eu expliquei para vocês, né, das dilacerações da face. Não era porque tem umas... Eu não sei vocês, gente. Mas é cada coisa que a gente escuta. Se você ouviu isso que eu ouvi, você anota aqui embaixo que eu quero ver quantas pessoas que estão entre nós ouviram a mesma coisa. De que Jesus, a gente fica cantando aquela música Lindo Jesus, ou lindo, lindo, lindo és, glória eu te dou, falando que Jesus é lindo, mas a Bíblia fala que ele não era lindo, que ele era feio, que ele não tinha formosura, entende? Mas esquece a correlação entre as palavras, né? Então, se você escutou isso, escreve aqui embaixo. Vamos lá, vamos repetir o texto e vamos prosseguir. Então, ele cresceu, né, diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra árida e estéril. Ele não aparentava, não quer dizer que ele não era, hein, pessoal? Vamos lá, Jesus era lindo. Ele não aparentava qualquer formosura ou majestade que pudesse atrair os seres humanos. Sim, na cruz, né? Não na sua vida, porque na sua jornada ele atraía, não era qualquer, ele atraía as multidões. As multidões cercavam, procurando por ele, nem que fosse por pão e peixe. Né? Muitas multidões procuravam por Jesus. Nada havia em seu aspecto físico pelo que pudéssemos ser cativados. Pelo contrário, foi desprezado e rejeitado pelos homens. Viveu como um homem de dores, experienciou todo o sofrimento. Caminhou como alguém de quem os seus semelhantes escondem o rosto. Sim, por que não? Não por causa de coisas exteriores, mas pela palavra que ele entregava. Né? Muitos que estavam em pecado, obviamente, corriam dele, ou muitas vezes procuravam tacar-lhe pedras. Lembra do texto? Eu não quero fugir do nosso assunto, mas quando Jesus ele pega o livro de Isaías, no capítulo 61, e diz que hoje se cumpre essa palavra que eu acabei de ler, o que o relato de Lucas vai dizer é que eles se maravilhavam com seus ensinos. Mas quando eles pediram para Jesus fazer os milagres que eles tinham ouvido ele fazer em outras cidades, ele disse: eu não posso fazer milagre no meio de vocês, porque vocês são incrédulos. Então eles procuraram apedrejar Jesus. Então sim, as pessoas escondiam o rosto dele porque ele expunha a verdade do coração do homem. Uma geração que ansiou pelo Mashiach ben David, né, por Messias filho de Davi, e recebeu o Mashiach ben Yosef. Um povo que precisava ser resgatado da sua maldade. Precisava do Mashiach, do Messias filho de José. Um homem que não era um guerreiro e um rei para conquistar e governar, mas para buscar dentro da maldade humana
ainda que fosse uma única fagulha de bondade. Foi menosprezado e nós não demos à sua pessoa importância alguma. E, no entanto, suas dores eram as nossas próprias enfermidades que ele carregava em seu ser. Sobre o seu corpo, levou todas as nossas doenças. Contudo, nós o julgamos culpado e castigado por Deus, pela mão de Deus, ferido e torturado. Mas, de fato, ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões. Foi esmagado por conta das nossas iniquidades, queridos. Iniquidades aqui é fora da lei, porque nós não estávamos seguindo as Escrituras, é o que Isaías está dizendo, porque nós não seguimos os mandamentos do Eterno. Ele foi transpassado, ele foi castigado. O castigo que nos proporcionou a paz caiu sobre ele, e mediante as suas pisaduras fomos sarados. Então esse é o texto do servo sofredor. É assim que Jesus se apresenta, como aquele que vem para resgatar dentro de você e de mim a menor fagulha de bondade que pode ser encontrada. Ok? Então vamos lá, eu quero partir essa aula aqui para que você possa ampliar cada vez mais o seu entendimento. E eu quero fazer uma pergunta para você. Quero te fazer uma pergunta agora. Escreve aqui nos comentários o que você acha. Jesus pode ser adorado? Adorar somente a Deus, não é isso que ele disse? Quando ele está diante de Satanás, quando Satanás está ali oferecendo o mundo para ele. O que ele diz? Adorais ao Senhor seu Deus e só a Ele prestará culto. Então, coloca aqui embaixo, Jesus pode ser adorado? A resposta que eu quero trazer para você aqui, meu irmão, é um sim com a maior caixa que você consiga encontrar. Eu acho que no computador vai até 84, né? No Word. Então, um sim, ele precisa ser gigantesco. Porque Jesus é o próprio Deus. Então, se só a Deus você adora e só a Ele você presta culto, você pode adorar a Jesus, sim. Você, assim como eu, já teve alguma confusão na sua mente? E talvez você já tenha ouvido. Não, você adora o Pai, mas o Espírito você não pode adorar, o Espírito... Então, você não, esse tipo de caso, você precisa adorar a Deus. Não, nesse tipo de caso, você precisa orar a Jesus. Nesse tipo de caso, você ora ao Espírito. Vocês passaram por isso, pessoal? Eu encontrei Jesus em 1994. Então, de lá para cá, eu há de convir que eu já passei por muitas coisas. As coisas foram evoluindo ou involuindo, né, ao longo do tempo. Mas eu quero te dizer algo. Você orar e adorar ao Pai, ao Filho ou ao Espírito Santo, você está adorando exatamente a mesma pessoa. Porque eles não são pessoas diferentes, eles são um. Uma manifestação, o Eterno tirou, é como se o Eterno tirasse de dentro de si a pessoa de Jesus e colocasse no ventre de Maria, para que ela pudesse gerar o Salvador do mundo. Jesus é uma porção inferior, partsuf, significa uma face menor. Então Jesus é o quê? É como se Jesus fosse, vamos usar um termo chulo aqui, é como se Jesus fosse uma miniatura de Deus. Menor em estatura, menor em poder, menor em glória, sim. Não menor em glória do que os homens, obviamente. Estou falando sobre Deus. A referência é o Eterno. Então, o Eterno ele pega parte de si e libera sobre a terra para gerar a restauração. E essa emanação do Eterno é a manifestação do Filho. Há 3 manifestações. Na Nova Aliança, nós vemos isso em Mateus 28. Eu quero só fazer um apêndice aqui,
Porque muitas pessoas, elas dizem que esse texto, inclusive o Vaticano quis provar isso, ok? Que o texto de Mateus 28, 19 e 20, ele não existia. Ele foi agregado para sustentar a doutrina da Trindade. Isso não é verdade. A doutrina da Trindade usou esse texto, né? O Vaticano usou esse texto, os bispos, na verdade, usaram esse texto para criar a doutrina. Ok, queridos? Então, assim, só nível de informação, que eu não sei quantos de vocês já ouviram isso e às vezes ficam questionando esse texto, né? Então, como eu já tinha falado antes, Pai, Filho e o Espírito Santo são manifestações do Eterno. As três manifestações que nós vamos ver na Nova Aliança é Abba, Ima e Ben, que é Pai, Mãe e o Espírito. Certo? Pai, Mãe e Filho. Perdão, queridos. Pai, Mãe e Filho. Deu um bug aqui na mente. Ou seja, eu quero trazer um conceito aqui para vocês, rápido, antes de finalizar essa aula, sobre a natureza do Espírito Santo, para que talvez você tenha alguma dúvida sobre isso, e eu quero apresentar isso rapidamente para vocês. É um conceito simples, que não demanda muito tempo, não precisamos de uma aula inteira para isso. Então, Jesus é a manifestação mais poderosa dentre todas essas manifestações. Por quê? Quando você fala o Pai, a manifestação do Pai também é uma manifestação do Eterno. Não quer dizer que o Pai é o Deus Criador. O Pai também é uma manifestação. Entende? O Eterno está aqui, querido. Entenda isso. O Eterno está acima de tudo. Ele não pode ser tocado pela mente humana, não pode ser tocado por nada. Ele é o Eterno. E ele foi se emanando através de si para encontrar o povo, para encontrar os seus filhos. Ele transcende de si mesmo. Entendeu? É transcendente do próprio Deus as emanações. Então transcende da sua própria essência para o nosso encontro. Então ele é uma emanação do Pai, né? Como aquele que lidera. O que significa Pai dentro da cultura hebraica, dentro da escrita hebraica? A ave, né? O Aleph, no paleo-hebraico, é a cabeça de um boi, ou seja, aquele que lidera ou aquele que serve. Aí tem duas conotações, tanto do líder quanto do servo. Né? O Vav, né? o V é um Bet, porque Bet e Vet é a mesma letra, que significa casa. Né? E o Iud, né? Para formar ave, é uma mão. Então, dentro do paleo-hebraico, o Pai é escrito com 3 símbolos: a cabeça de um boi, uma casa e uma mão. Ou seja, o Pai é aquele que lidera ou serve a casa com aquilo que ele produz nas suas próprias mãos, com aquilo que ele produz, né, com o seu governo, com a sua liderança. Então ele conduz, a liderança do Pai dentro de casa, ela é uma liderança através do serviço. Você já ouviu a aula sobre a marca da bênção, você sabe o que significa mão, não preciso voltar nesse contexto. Se você não assistiu a aula, recomendo que você volte. Então essa é a manifestação do Pai. Okay? A manifestação do Filho, ela parte no processo da redenção. Quem é que redime o mundo? Quem é que vai pisar na cabeça da serpente? O que Gênesis 3 fala? Virá da mulher aquele que vai restaurar todas as coisas. Naquela conversa entre Adão, Eva, né, e Jesus, o que ele está dizendo? Entre Adão, Eva e Jesus ali é uma conversa. Ou seja, o que ele está dizendo? Da raiz que vai nascer do seu ventre, Eva, eu vou pegar um descendente seu. Olha o que eu vou ter que fazer para ter vocês de volta comigo. Eu vou tirar de mim mesmo, da minha essência, e vou colocar dentro de você. E aí eu vou nascer, você vai me ver de novo. Não agora, mas quando eu me tornar carne. Quando eu tiver a sua essência, porque assim como você rejeitou a minha essência, eu vou aceitar a sua essência.
a essência que você se tornou. Por quê? Não é porque eu estou com raiva de você por você ter pecado, não. É porque eu quero você de volta. Então esse é o fundamento do filho. E o pilar do filho, querido, dentro do conhecimento semítico, o pilar do filho que sustenta o mundo, ele tem 6 pilares. Então você precisa entender o seguinte: são 3 pilares de sustentação das emanações do Eterno, segundo a cultura, né, semítica, sendo que o pilar do Filho se subdivide em 6 manifestações. E aonde estão essas 6 manifestações do pilar do Filho? Eu vou ler para você. Pega a sua Bíblia e abre comigo em Isaías 11. Eis que um ramo surgirá do trono de Jessé, e das suas raízes um rebento brotará. O Espírito de Adonai, o Senhor, repousará sobre ele. O Espírito da sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que proporciona verdade e saber, o amor e o temor ao Senhor. Então são 6 pilares que sustentam a manifestação do Filho. Então qual é o caráter do Filho? Qual é o caráter da manifestação do Filho? Sabedoria, entendimento, conselho, poder, a verdade, né, o verdadeiro saber, o amor e o temor. Então isso é tudo que Jesus ensinou, queridos. Então essa é a manifestação. E a manifestação do Espírito? Vamos lá em Isaías 66. Isaías 66, verso 13. Para nós falarmos dessas 3 emanações, queridos, para que você possa ficar tranquilo. 66, 13, vem comigo, pega a sua Bíblia e abre comigo nesse texto. Assim como a mãe conforta o seu filhinho amado, eu de igual modo vos consolarei. Eis que eu consolarei em Jerusalém. Quem é o Consolador? Segundo João. Estou indo para o Pai, mas você não ficará órfão. Eu vou dar para você um Consolador. Quem é o Consolador? Segundo o Evangelho de João. Segundo os Evangelhos, segundo o conceito semítico completo. Não é só sobre o Evangelho, tá, pessoal? Porque o Espírito Santo está em todas as Escrituras desde de que o homem se entende por gente. Então, o Consolador é o Espírito. Então, a manifestação Ima, que é mãe, é a manifestação do Espírito Santo. Você não vai ler em nenhum material com escrituras judaicas dizendo o Espírito Santo. É sempre a Ruach HaKodesh. O Espírito Santo é uma manifestação feminina dentro das escrituras. Não sou eu que estou dizendo, não. Isso aí você pode ser... Se você sabe ler hebraico, você não está nem questionando isso. Mas se você não sabe, pesquise. Dentro da Bíblia hebraica é sempre a Ruach HaKodesh. É sempre porque o Ruach é a vida, né? Então não é o Espírito Santo, ele não é mulher. O único que se fez carne é a manifestação do Filho. A manifestação do pai e da mãe não quer dizer que o pai é homem e a mãe é mulher. Quer dizer que a manifestação ave é uma manifestação que conota características paternas, que atua com as características do pai. E o Espírito Santo, ele atua com as características da mãe. É por isso que ele te consola, meu irmão, minha irmã. É por isso que quando o seu filho está chorando, você traz ele para o seu peito, como está dizendo o texto de Isaías 66, e ele se acalma. É assim que o Espírito Santo te consola. Ele te coloca num lugar onde você se sente acolhido. Então, aquele argumento de qualquer coisa que você faz, o Espírito Santo vai embora, você entristece o Espírito Santo e ele te deixa, é um argumento mentiroso. Porque uma mãe nunca deixa um filho. O próprio Isaías, ele vai dizer, pode uma mãe deixar um filho que amamenta?
Isaías 59? Ele pode dizer, pode. Deus né, fala, pode deixar, mas eu não deixarei. Então, ainda que a referência que Deus usa, ela fale, ele está dizendo o quê? A referência que eu usei para mostrar como o meu espírito age no homem, pode até falhar às vezes, mas eu não falho. Então, a manifestação do Espírito Santo sendo uma manifestação materna, ela não falha. Ele sempre vai te aproximar do seu seio. Ele sempre vai te trazer para perto para te levar para o Pai. Então o Espírito ele tem sempre essa conotação de te levar para Deus, de levar você para o arrependimento. Assim como uma mãe, quando o seu filho nasce, a primeira coisa que ela faz, ela coloca no seu seio, ele amamenta. Depois que ele termina de mamar, ela pega e mostra para quem? Para o Pai. Então é isso que o Espírito Santo faz com você. Ele pega você nas suas fragilidades, ele pega você na sua falta de condição de viver por si mesmo, porque se uma mãe ela não amamenta o filho, ele vai morrer de fome, mas depois que ela o amamenta, o que ela faz? Depois que o Espírito Santo ele vem, te apacenta, te dá vida, limpa os seus pecados, através do sangue do Cordeiro, o que o Espírito Santo faz? Te apresenta para o Pai. Então esse é o projeto, esse é o propósito dessa manifestação imã, dessa manifestação do Espírito. Todos podem ser adorados. Por quê? Porque todos são o Eterno. E por que é que Jesus, sendo Deus, orou? Eu quero terminar a aula com esse contexto, por mais que eu tenha explicado um pouco sobre isso, em Jesus sendo a Torá viva, por que é que Jesus orou? Você que assistiu essa aula, você vai saber disso. E se você não assistiu, eu sugiro que você volte lá. Quando eu expliquei que Jesus é a Torá viva. Por que é que Jesus orou? Dentro do conceito da letra do Aleph, que representa o nome de Deus, o Aleph é composto com um Yud superior, um Yud inferior e um Vav no meio. Certo? Aquela letrinha que parece um X deitado. Certo? Quando Jesus ora, o que ele está fazendo? Qual é o princípio da oração do Pai Nosso? O Avinu Sheba Shammai. Vamos lá, vamos comigo lá, Mateus 6, vamos lá. Vamos encerrar essa aula com esse conceito. Pessoal, é o seguinte, eu vou encerrar a aula, mas não quer dizer que eu vou encerrar o argumento, ok? Você vai receber esse e-book e você vai fazer perguntas. E nós vamos dar continuidade a esse ensino mediante as perguntas que você fizer. Tá certo? Então não fala assim, fale mais, eu preciso saber mais, eu não aprendi tudo, eu ainda não estou seguro. Show! Escreve aqui embaixo nos comentários e através das suas perguntas nós vamos trazendo muito mais informação. Cara, tem muita informação para falar para você a esse respeito. E você vai ver isso quando você ler o e-book que vai anexo a essa aula. Então vamos lá, Mateus 6, 9. Por essa razão, vós orareis, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a sua vontade. Aqui o texto é o seguinte, assim como é feita no céu, seja feita aqui na terra. A tradução vai dizer, assim na terra como é no céu, mas no original não é assim. A vontade de Deus, né, está no céu. Então, assim como a vontade dele está no céu, ela seja feita na terra. É por isso que Jesus ora, querido. Não é porque ele não era Deus. É porque ele é o meio da conexão entre o céu e a terra. Está entendendo? Jesus ora porque a única maneira que existe de conectar a realidade que está no céu à realidade que está na terra é através de Jesus. E quando ele orava, não era porque ele era deficiente dessa conexão, mas era principalmente para te dar o exemplo de como você deveria fazer. Você entende o que está escrito em João, quando ele vai ressuscitar Lázaro? Ele faz uma oração e fala, Pai, eu orei isso aqui, né? Tipo assim, não é porque eu não acredito, não. Então tem muitos conceitos filosóficos aqui, querido, a nível de exemplo, a nível de conexão, a nível de resposta. Jesus orar não diminui quem ele é. Muito pelo contrário, ele está linkando, ele está estabelecendo uma escada.
Entende? Eu vou te explicar mais ou menos aqui através de... Tem muitas pessoas que gostam, né? Agora explica com laranjas, né? Eu tenho umas discípulas que elas gostam, que eu sempre dou esse exemplo com laranjas. Então eu vou te dar um exemplo que parece ser um exemplo meio tosco, mas que para mim é a maneira mais expressiva de como entender por que Jesus orava. Vamos lá, o eterno é uma energia 220. O homem, depois do pecado, ele perdeu esse power 220. Ele virou o quê? Uma energia 110, um receptor 110. Se esse homem linkasse direto no eterno, o que ia acontecer? Ele ia queimar, certo? Então Jesus é o quê? O transformador. Que ele está conectado em 220, direto. Por quê? Porque é a própria essência daquilo que ele é. Só que ele tem uma saída, que é 110. Então, quando Jesus orava, o que ele estava fazendo? Ele estava transformando para não destruir toda a terra, mas para restaurá-la. Toda a energia que vinha 220 de Deus para 110, para que você e eu fôssemos restaurados, curados, para que pudéssemos voltar para casa e não sermos destruídos. Entende? Então era por isso que Jesus orava, querido. É por isso que você não se conecta a Deus sem Jesus. É por isso que é impossível. O homem que quer se conectar a Deus sem Jesus, ele acaba morrendo. Ele acaba morrendo. Não há como ser feito isso. A religião não pode conectar a Deus. Nenhuma religião pode te conectar. Apenas Jesus. Porque Jesus é o que transforma a imanência de Deus em transcendência. Aquilo que emana de Deus, Jesus capta tudo aquilo que emana de Deus e transcende para que você possa viver nele e através dele e por meio dele. Então adore a Jesus, adore o Pai, adore o Espírito Santo, levante as suas orações ao Eterno e ainda assim você está orando a uma única pessoa, à mesma pessoa, porque a natureza de Jesus é a natureza do Eterno. Jesus é Deus, Ele é divino. A natureza do Messias é a natureza do Eterno, é a mesma natureza, não são dois, não é outra pessoa, mas é a mesma pessoa fluindo em propósitos divergentes, né? Na verdade, em propósitos convergentes para alcançarem o mesmo destino. Amém, queridos? Que Jesus abençoe você, que você possa fluir cada vez mais e mais em Jesus, que você possa, através dessa aula, ter aprendido um pouco mais sobre Jesus e tirado de si as suas dúvidas. O apóstolo Paulo, ele sempre vai escrever. O grande problema de Paulo com os judeus não foi como muitas pessoas dizem que ele estava falando contra a lei, porque ele nunca disse nada contra a lei. Ele disse contra o legalismo. Mas é porque Paulo, ele afirmou que Jesus é o próprio Adonai. E isso trouxe uma cisão numa linha religiosa, numa das vertentes do judaísmo na época. E até hoje existe essa vertente do judaísmo que não acreditam que o Messias é o próprio Deus. Então por isso houve essa cisão. Mas a grande ortodoxia, a grande parte, principalmente os mais estudiosos, os mais profundos, eles não só creem, como defendem e esperam esse Messias, que é o próprio Deus, que é o próprio Yahvé, que é o próprio Adonai. Então, quando Jesus vier, infelizmente, eles vão perceber que perderam o tempo da sua visitação. Agora, cabe a você e a mim retornarmos para as Escrituras e ensinarmos quão mais pessoas pudermos, e principalmente os judeus, queridos. Nós somos o Efraim. O Efraim é a redenção, é a plenitude dos gentios. Segundo o apóstolo Paulo aos Romanos, está sobre nós uma grande responsabilidade de ser essa frente missionária ao povo judeu. Então nós precisamos saber as Escrituras, aprender os conceitos corretos sobre Jesus, para que a nossa mensagem não seja uma mensagem que vai ferir todos os princípios que ele carrega, mas que vai agregar princípios, que vai agregar valores e que vai fundamentar conceitos eternos que vêm sendo ensinados desde Adão. Ok? Adore Jesus
Entregue o seu coração para Ele o máximo que você conseguir. Quando você achar que chegou no topo, entregue mais. Porque é de plenitude que nós estamos falando. Jesus está voltando e entenda, nunca questione e nunca deixe que ninguém te questione sobre a sua divindade, sobre a sua natureza e sobre a sua essência. Amém? Que Jesus abençoe a sua vida poderosamente, que o seu coração esteja encharcado da presença do Messias. Essa é a minha oração para você que está me ouvindo, e anote as suas dúvidas, vamos conversar mais sobre esse assunto e te espero na próxima aula.